tanto que ele faz. Sejam bem-vindos a mais este analisador no cenário novo, totalmente com formatos remodelados e com um Groot novo. Se você quiser aprender, se inscreve no canal que logo vai sair o vídeo dele. Hoje vamos falar de Guardiões da Galáxia, sem spoiler. Se você quiser com spoiler, não tem problema também. Clica aqui, vai estar aparecendo um card, eu tenho um link na descrição para você assistir tudo também. Antes de falar do filme, vou contar um pouquinho da minha primeira experiência com Guardiões da Galáxia, quando eu aprendi a gostar de Guardiões da Galáxia. Que foi, lógico, quando surgiu o primeiro filme. Eu admito isso, eu não conhecia Guardiões da Galáxia antes do primeiro filme. E, pra falar a verdade, acho que 95% das pessoas que estão assistindo aqui também não conhecia. Eu lembro que era a primeira sessão, era a sessão de estreia, só tinha eu e mais um cara na sala de cinema. O cinema estava vazio. Daí eu comecei a buscar, conhecer tudo e comecei a produzir algumas coisas que eu gostava dentro de Guardiões da Galáxia. A pesquisar, a ler bastante quadrinho. Eles têm uma história muito rica, assim, bizarra até certo ponto, porque uma parte dos Guardiões da Galáxia não fazem parte do universo regular da Marvel, mas foi um artifício utilizado para que eles pudessem entrar com uma história bacana em Guardiões da Galáxia e de modo que não alterasse a linha original da Marvel na sua cronologia de atrapalhar futuro e passado e tudo mais. Mas eu vou falar disso num vídeo de quadrinhos de Guardiões da Galáxia que você inscrevendo aqui vai receber notificação quando ele sair semana que vem. Mesma coisa pro Little Groot, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso aqui também. Semana que vem tá saindo. Se inscreve aí que você vai receber notificação, beleza? E falando do filme, posso começar, cara, que, putz, o CGI do filme tá muito bem feito, cara. Principalmente as cenas do Ego, as transformações do Ego no filme são muito bem feitas e muito ricas em detalhes. Uma coisa bem quadrinesca mesmo. Mas uma coisa que chamou atenção de verdade, mais uma vez, foi a maquiagem dos personagens. A hora que eles vão num planeta lá de umas senhoras que não são muito convencionais, elas parecem tipo um capô de fusca, cara, a pele delas. Parece que é tipo um negócio de plástico. E elas têm músculos e mexem assim. Cara, como é que o cara faz uma maquiagem dessa? É espetacular. E agora eu vou falar um pouquinho de cada personagem aqui pra sintetizar pra você como foi a experiência deles dentro do filme. Começando pelo Star-Lord, que ele tá um cara reflexivo, ele tá ponderando o espaço dele dentro do grupo, assim, o papel dele dentro, e ao mesmo tempo com um questionamento muito importante sobre o plot principal do filme. Dentro desse plot principal de questionamento, ele lembra um pouco o Woody do Toy Story, dos questionamentos diferenciados que ele tem ali dentro. A Gamora, que é, vamos supor, a pessoa que põe a ordem na casa ali agora. Ela finalmente teve o espaço que ela merece, não teve tanta coisa cortada igual teve no primeiro filme. Traçando outro paralelo com Toy Story, lembra um pouco o personagem do Buzz Lightyear nos filmes. Porém, tem um plus aqui que é a relação dela com a sua irmã, Nebula. Nebula que depois de um tempo se vê num cenário não convencional. O cenário para ela não é mais hostil como era quando ela era uma cria do Thanos. Ela tem uma espécie de liberdade, tem que se relacionar com sua irmã agora. E nisso que gera os conflitos e leva a alguns plots mais interessantes. Essa confusão da Nebula sobre o que ela tem que fazer agora, sobre o caminho que ela tem que seguir, desenvolve algumas coisas muito interessantes no decorrer do filme. Outro cara que também teve uma grande evolução foi o Drax, que ele tá muito próximo agora ao que era nos quadrinhos. Ele tá mais feliz, nitidamente mais feliz, a risada dele aparece toda hora no filme. E é interessante a relação dele com a Mantis, porque tem toda a questão do sentimento do Drax, que as pessoas não conseguem entender muito bem o tom que ele usa nas coisas, e a Mantis, ela tem a função de entender basicamente essas coisas. O poder dela é relacionado a isso, a entender sentimentos e tudo mais. E você que consegue entender por que ela entende exatamente assistindo o filme. Eu não vou dar spoiler disso. Que eu achei super interessante o modo que ela foi colocada aqui. Ela entrou no meio do filme, nas questões do filme, por meio do Ego. E apesar do poder do Ego ser uma coisa descomunal, o poder da Mantis é essencial para o Ego conseguir desenvolver seus planos. Só que ela não tem muita noção disso. O Rocket Raccoon, que está com nitidamente problemas de se conviver em sociedade, eu acho que ele não estava muito acostumado de conviver, só conviver com o Groot, e ele tem muito conflito com todo mundo no filme. Porém você consegue entender por que ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, por que ele não se dá muito bem logo de cara com todo mundo. E isso leva a outra coisa muito interessante no filme. E até certo ponto surpreendente se tratando do Rock. O Groot, que é o Groot, tá naquele mesmo tom, só que agora mini, como você tá vendo aqui. Cara, ele, vamos colocar que ele foi meio colocado em segundo plano neste filme. Mas ele, pelo tamanho que ele tá aqui, é importante para muitas coisas, principalmente o fator principal. Se não fosse o Groot, nada daria certo. O Yondu, que sofre com os questionamentos sobre seus atos, e ao mesmo tempo busca redenção por atos que ele fez, ele
está em busca de alguma coisa, ele está em busca de uma redenção, de ficar tranquilo com ele mesmo. Temos o Ego. Ele é um personagem complexo e simples ao mesmo tempo, porque ele basicamente é o ego. E tudo que envolve o ego representa o ego personagem. O ego capricho social representa muito do ego personagem no filme. E essa questão de a primazia dele, o que ele acha que é certo e errado, assim, que se totalmente desenvolve. Tô parecendo a Dilma falando, porque você não tá entendendo nada que eu tô falando aqui, mas é isso aí, o ego é o ego e pronto, acabou. E também temos a Aisha, que ela é uma figura soberba, que ela não leva desaforo pra casa e que ela quer estar sempre no top da parada, assim. Sempre tá dominando e não quer ser passada pra trás. O problema é que ela tá trabalhando com os Guardiões da Galáxia. Temos o Águia Estelar do Stallone, que tem uma coisa muito legal na minha concepção, que é que eu já falei aqui que o Stallone só sabe fazer dois tipos de personagem, que é o Rock e o Rambo. Então, nesse filme, o Águia Estelar é o Rock, cara. E você vê um personagem dentro da Marvel com o plot do Rock, assim, falando coisas que o Rock falava, agindo como o Rock iria agir, Rock Balboa, que eu digo. É muito interessante, apesar de ter parecido pouco no filme. O filme entrega muito o que promete nos trailers, ele é sim tudo aquilo que você viu, ele é divertido, ele é envolvente, ele é engraçado, ele tem os seus respiros pra você parar e pensar, e depois tem ação frenética, é muito divertido de verdade. Quem é fã de Guardiões da Galáxia, quem começou a gostar de Guardiões da Galáxia, se divertir de verdade aqui. E ele também, como o primeiro filme, ele é totalmente alheio ao universo da Marvel, não tem nenhuma ligação, não tem Joia do Infinito, não tem Vingador aparecendo, não tem nada. É a história do Guardiões da Galáxia fechada com os Guardiões da Galáxia, dos Vingadores é fechado com os Vingadores. Agora que vai ter uma mistura, mas que não vai ser pelas mãos de James Gunn, vai ser na Guerra Infinita. E isso, na minha visão, é um acerto da Marvel. Eu achava que ela tinha que fazer mais coisas assim, separar os núcleos e junta só quando tiver que juntar mesmo, não fica jogando uma coisa ali e outra aqui. Apesar de ser tipo de easter egg, de fanservice, é uma coisa que a gente adora muito. E como sempre é assunto quando se fala de Marvel, tem a questão da receita de bolo. Aqui também é uma receita de bolo da Marvel, uma coisa que você teoricamente já sabe o que vai acontecer, porém não tem problema nenhum, cara. O ritmo desse Guardiões ele é um pouco mais lento, mas também porque ele tem questões mais complexas a ser resolvidas. O que não atrapalha em nada a sua experiência no filme, a sua emoção no filme. Você vai chorar de verdade, você vai rir pra caramba, porque ele é um filme pra família, é um filme pra você levar sua mãe, seu pai pra assistir tudo junto, porque ele tem um tom leve com a receita pronta dos Guardiões da Galáxia. Ele comprova esse fato de ser um filme pra família com a mensagem que ele passa no final, de que dê valor para as coisas que você tem em volta. Você só vai sentir falta, vai sentir o papel que elas têm por você quando você perder. Dê valor às coisas que você tem hoje, a família, a casa, aos bens materiais, dê valor às coisas que você tem na vida. Ame aquilo. Como diz a música em certa parte do filme que você vai ver na parte dos spoilers, o que você conquistou tá aqui pra você, mas talvez o sonho que você tem hoje, amanhã já não esteja mais aqui. Porém, aquilo que você conquistou vai estar com você lá. Enfim, é isso aí, galera. Se você quer ver o vídeo com spoilers, tem o link em alguma parte da tela aqui, deve ter um card, ou então tem o link na descrição. Se você quer aprender como é que se faz o Little Groot, se inscreva no canal que semana que vem a gente vai postar o vídeo como fiz ele. Se você também quer aprender mais sobre os personagens de Guardiões da Galáxia, semana que vem vai ser um vídeo sobre os quadrinhos de Guardiões da Galáxia. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, clique no sininho para receber notificação sempre de quando sai um vídeo novo. É isso aí, vamos conquistar a galáxia mais uma vez e até o próximo analisador.